Muito bem, um dos quadros da programação da TV Serra Mar que mais tem chamado a atenção dos nossos telespectadores está aqui, Entendendo Você. E uma profissional da área, a doutora Elisa Denardi, palestrante motivacional, uma pessoa que conhece, sem dúvida alguma, tudo aquilo que nós estamos falando, que você, telespectador, que tem a oportunidade de ligar para a nossa emissora, pois é, ela vai responder e ela está respondendo porque tem sabedoria, tem conhecimento, tem a sua prática que é fantástica. Doutora Elisa, mais uma vez, satisfação em tê-la aqui no nosso Show da Cidade, no quadro Entendendo Você, que logo, logo vai virar programa, pois ela já tinha esse mesmo programa lá na cidade de Arroio do Sal. Exatamente, era uma sala de bate-papo onde eu convidava participantes e questionava conforme o tema que era proposto daquele dia. Teve um tema até que eu entrevistei uma pessoa sobre esoterismo. Esoterismo, ela foi entrevistada, foi muito interessante. E até foi feito no consultório lá em Arroio do Sal. E até hoje tu teria uma pergunta que pode entrar na questão oculta, fantasias. Vamos começar com essa então, doutora. As pessoas ligam para cá e você pode ligar para a nossa TV Serra Mar, pode ligar também para um telefone celular, pois esse telefone 24 horas, ligar às 3, 4 horas da manhã, tem uma pergunta, porque muitas vezes tem sintomas de pessoas, problemas, não é? Que surgem justamente na madrugada, né, doutora? 3, 4 horas da manhã e querem falar com a doutora Elisa. E a gente está aqui para auxiliar você. 5481385257. Vou repetir, 5481385257. Este problema, doutora, que a senhora mencionou, eu gostaria que a senhora explanasse, colocasse para os nossos telespectadores. Muitas pessoas estão ligadas nesse momento e querem saber, doutora. A questão fantasias, um mundo de fantasias que muitas pessoas vivem. Seria importante eu iniciar para explicar bem como é que a fantasia opera no psiquismo, falando das 10 funções de ego. O Ângelo já está bem entendido sobre o que é o ego e as 10 funções. O ego é aquela instância psíquica que nos faz comunicar com a realidade. Através do quê? Pensamento, afeto, percepção, linguagem, consciência, atenção, orientação, inteligência, aquela função senso, percepção, função sensitiva, e tem mais a memória. São 10 funções de ego que entram em contato com a nossa realidade externa, certo? E existem crianças que começam, quando iniciam fantasiando, aquela criança que tem um amigo imaginário, Ângelo. Ela imagina um amigo, ela cria um nome para aquele amigo e conversa com aquele amigo. É um mundo de fantasia que se diz que é natural até uma faixa etária na criança, 3, 4 anos. Ficarmos alertas se passar de 4, 5 anos essa fase do amigo imaginário, para a criança não levar esse mundo de fantasias e de criar algo que ela pensa, e para não se propagar na adolescência ou fase adulta e desenvolver, em função disso, um transtorno psicótico, que são aquelas pessoas que estão com as funções de ego fragmentadas, ou seja, houve um rompimento no psiquismo daquela pessoa e ela passa a criar um mundo à parte, afetando a função de ego percepção, com alucinações, Ângelo, ilusões. Sabe a diferença alucinação e ilusão? A alucinação, tu cria um monstro, um fantasma, por exemplo, onde não existe. Eu olho para essa parede e vejo um monstro que não existe. A ilusão, isso é função de ego-percepção quando está distorcida pelo transtorno psicótico. A ilusão, o que acontece? A ilusão, existe um estímulo e a pessoa distorce o estímulo. Ela pode estar vendo um quadro de uma cobra, por exemplo, e ela distorce aquela cobra e imagina que é um macaco. Um exemplo. Então, a ilusão distorce o que existe e a alucinação cria
um mundo. Isso no plano perceptivo do ego. No plano de delírios, que é de pensamento, a função de ego, pensamento, é onde a criança cria o amigo imaginário, porque a criança pode não estar vendo o amigo imaginário, mas ela imagina, cria e conversa com ele e faz um diálogo interno. Isso é um mundo de fantasia da criança. E vamos cuidar, pais, você que é pai, que é mãe, fiquem atentos. Até que idade esse mundo imaginário da criança ele evolui? Até onde? Se chegar a 6 anos, a criança ainda tiver um amigo imaginário, vamos encaminhar, vamos ver o que está acontecendo, porque, às vezes, a realidade da criança pode ser tão triste no que ela vive no lar, com um meio sem limites, um meio de violência na família, que ela passa a criar um amigo imaginário e uma fantasia para fugir daquela realidade triste que gera sofrimento. E assim é o transtorno psicótico. As pessoas estão ligando já, os telefones não param aqui nos estúdios da nossa TV Serra Mar. Isso é muito interessante. Vou ligar mais uma vez para você, amigo, minha amiga, colocar, melhor dizendo, nosso telefone. Área 54 81 38 5257. Faça perguntas para a doutora Elisa Denardi. Coloquei os meus óculos aqui, doutora, a gente passa da idade, precisa colocar os óculos, não é? Então, estou vendo aqui na minha pauta aqui, tem mais uma perguntinha para a senhora, de mais um ouvinte, de mais uma telespectadora, também dos nossos programas, psicoterapia cognitiva comportamental. O que significa isso, doutora? Do quadro Entendendo Você, psicoterapia cognitiva comportamental. A psicoterapia cognitiva comportamental, ela é uma linha que ela tem em torno de uns 30 anos de regularização, pelo Aaron Beck e Judith Beck, no Instituto Filadélfia, nos Estados Unidos, foi criado um centro de terapia cognitivo-comportamental, que é uma outra linha que diferente da linha psicanalítica, que é muito aprendida nas faculdades de psicologia. Então, a cognitiva comportamental a gente tem que se especializar depois, porque ela é uma linha de atuação recente, em que as funções de ego principais que se trata na linha cognitiva comportamental é a função de ego pensamento, emoção e comportamento. Então, a linha cognitiva, se for para tratar um transtorno psicótico, por exemplo, ela é limitada. Um transtorno psicótico, como eu falei antes, das funções de egos desconectadas com a realidade e do mecanismo de negação, ela é mais tratada pela linha junguiana, de Carl Gustav Jung, que tratava transtornos psicóticos. O Aaron Beck, com a linha cognitiva, ele trata transtornos como dependência química, transtornos obsessivo-compulsivo, depressões, transtorno bipolar, quando esses transtornos envolvem uma crença de pensamento que está infundada na realidade e aquela crença leva a uma emoção que faz sofrer e que, consequentemente, leva a um comportamento desorganizado, fora de propósito. O comportamento com a dependência química, ele é um comportamento que vem de um pensamento inicial em usar a droga, vem a fissura, o desejo, que é a emoção, e leva ao comportamento de uso. Então, geralmente, a cognitiva comportamental ela abrange alguns tipos de transtornos. No caso, a questão foco do comportamental não é o estímulo do que acontece na sua vida, não é a sua vivência em si que gera um trauma, mas a forma que você encara essa vivência, a forma que você encara no seu pensamento, a crença que você cria em cima daquela vivência. Por isso que, na forma de pensar, nós podemos curar muitos traumas e transtornos mudando a forma de pensar, mudando a forma de encarar um fato. Porque aí a emoção vai ser coerente com o pensamento que você tem. E, consequentemente, o comportamento vai ser a soma do pensamento mais a emoção. Então, são essas 3 funções de ego, basicamente, que a cognitiva trata. Só que tem um ponto. Existe a função de ego memória.
A memória ela é muito importante porque ela traz marcas inconscientes de todas as nossas vivências. Como até os 5 anos, Ângelo, a criança não tem o hipocampo formado no cérebro, ela não tem a memória consciente desenvolvida e ela não lembra de fatos até os 5 anos. Mas a memória que fica é a inconsciente. E essa memória inconsciente pode ir criando crenças erradas desde a infância, adolescência, que, se não forem corrigidas, essas crenças, aquilo que você acredita, se propaga na fase adulta. E pode ser uma crença boa ou uma crença ruim. Aí tem que investigar cada caso individualmente. Esse é o nosso consultório, ou melhor, o consultório da doutora Elisa Denardi, aqui mesmo nos estúdios da nossa TV Serra Mar. Estamos apresentando o Show da Cidade, o quadro Entendendo Você. Mas nós vamos ter na semana, diariamente aqui, a doutora Elisa respondendo questões dos nossos telespectadores que estão nos ligando, que estão participando com a gente também do quadro Entendendo Você. Faça a sua pergunta, 5481385257 ou mesmo aqui nos estúdios da nossa TV Serra Mar. Doutora Elisa, retornaremos com o nosso programa e com o quadro Entendendo Você. Muito obrigado. Ok, obrigado, ouvinte, você que está nos vendo aí. Obrigado. É isso aí. Nós vamos ao intervalo, a gente volta em seguida. Divulgue sua empresa na TV Serra Mar. Ligue agora para o telefone 54 3401 2393. Não se esqueça, a propaganda é a alma do negócio. Giovanni. Signore. Ma come você me appronta uma presepada dessa? Não me foi no posto Ipiranga? Não me pôs gasolina original aditivada nos carros da família e eles engasgaram na hora H. E ainda me perde os quilômetros de vantagem que eu ia trocar por passagem de avião. Eu não sei onde eu tô, que eu não tiro umas bolachas. Na cadeia, chefe. Cala a boca, maledetto. Quer um lugar completo? Pergunta lá no posto Ipiranga. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Alarme com acionamento à distância, faróis com acendimento automático, para-brisa com sensor de chuva, volante com regulagem de altura, tecnologia Start-Stop, DVD no banco traseiro, chave inteligente, câmera de ré, sistema surround, retrovisor retrátil, ar-condicionado, central multimídia, vidros elétricos, GPS, teto solar automático. Agora, para fazer tudo isso funcionar, amigo, só uma bateria Moura. Energia brasileira presente nas maiores montadoras do mundo. Vá por quem entende de bateria. Moura é Moura. Tá na hora de lavar. Gostoso. Faz carinho na cabeça. Suave. Deixando couro o cabelo. Chega de lágrimas. Esfrega, 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 vai fazendo espuma. Esfrega, 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 vai fazendo massagem. Gostoso. Achu, chuchu, achu, lavar a cabeleira com o Johnson's Baby Shampoo. Piccadilly, uma nova mulher. Divulgue sua empresa na TV Serra Mar. Ligue agora para o telefone 54 3401 2393. Não se esqueça, a propaganda é a alma do negócio. Show da cidade. Oferecimento Hotel Nova Vicenza.